Meu nome é Rosalind Campbell. Tenho 64 anos e estou aposentada há 3. Trabalhei como bibliotecária na Biblioteca Central de Elmira, uma pequena cidade no estado de Nova York, onde vivi toda a minha vida. A cidade nunca foi particularmente rica ou famosa, mas tinha escolas decentes, ruas tranquilas e pessoas que se conheciam de vista. Meu marido, Robert, morreu há 5 anos de ataque cardíaco, deixando-me uma casa de 2 andares na rua Maple, com persianas brancas e um pequeno jardim, além de economias suficientes para viver confortavelmente e não me preocupar com contas. Tínhamos apenas uma filha, Charlotte, que nasceu quando eu tinha 29 anos. Robert e eu tentamos ter filhos por muito tempo e, quando ela finalmente nasceu, decidimos não correr mais riscos. Uma criança saudável já era suficiente para nós. Charlotte cresceu e se tornou uma menina obediente, teve um bom desempenho escolar e frequentou uma faculdade local, onde conheceu Ethan Morgan. Eles namoraram por 3 anos, se casaram e agora moram em uma pequena casa do outro lado da cidade. Eles ainda não têm filhos, embora eu às vezes insinue que netos seriam um belo presente para uma avó. Moro sozinha, mas tento não ficar deprimida e me transformar numa daquelas viúvas eternamente reclamantes que todo mundo evita. Vou à Igreja Batista na Park Avenue aos domingos, encontro meus amigos para um café, leio histórias policiais e romances históricos e cuido do meu jardim. Tenho uma melhor amiga, Vivian Holloway, que conheço há 40 anos. Ela mora 3 casas abaixo da minha e trabalhou como enfermeira no hospital local até se aposentar. Costumamos ir às compras ou ao cinema juntas, discutir as notícias locais e, às vezes, tomar uma taça de vinho no jantar. 23 de abril foi o aniversário de Charlotte. Ela completou 35 anos, uma idade em que uma mulher não é mais uma menina, mas ainda não é uma senhora idosa. Combinamos de comemorar no Mary's Kitchen, na Church Street, um pequeno restaurante familiar com toalhas de mesa xadrez vermelhas e brancas e cheiro de bolo fresquinho, onde servem tortas caseiras excelentes e onde nos encontrávamos com frequência quando Charlotte era adolescente. A proprietária, Mary Connelly, uma mulher corpulenta, com cachos grisalhos e olhos gentis, nos conhecia há mais de 20 anos e sempre reservava uma mesa especial perto da janela quando íamos para as comemorações em família. Comecei a me preparar para este dia com antecedência. Primeiro, tive que escolher um presente. Eu costumava comprar algo prático para minha filha, uma blusa bonita, um conjunto de toalhas para a casa, um livro ou joias de uma joalheria no shopping. Mas, desta vez, decidi dar a ela algo especial, as joias de família da minha mãe. Era um colar de pérolas com 3 safiras grandes no centro e brincos combinando. As joias eram guardadas no meu quarto, em um pequeno cofre atrás de uma pintura, junto com outras relíquias de família. A história dessas joias remonta ao século XIX. Minha mãe me contou que sua avó, minha tataravó Elizabeth Winthrop, as recebeu como dote quando se casou com um comerciante de grãos em 1887. Naquela época, essas joias eram um sinal de riqueza e status. As pérolas eram verdadeiras, as safiras eram genuínas e a cravação em ouro era o delicado trabalho de um artesão desconhecido. Depois, elas passaram para minha bisavó Margaret, depois para minha avó, Catherine, depois para minha mãe, Dorothy, e depois para mim. Em nossa família, essas joias foram passadas de mãe para filha por 4 gerações, e pensei muito sobre quando seria a hora de passá-las para Charlotte. A princípio, eu queria esperar até que ela completasse 40 anos, mas depois decidi que 35 também era uma idade adequada. Ela já tinha idade suficiente para apreciar as tradições familiares e entender a importância dessas coisas. Além disso, eu queria vê-la usar a joia, não apenas saber que ela estava guardada em um cofre, à espera de um futuro incerto. Cheguei ao café 10 minutos antes do horário combinado, às 18 horas. Era um dia quente e ensolarado de abril, com as primeiras folhas verdes já aparecendo nas árvores e tulipas e narcisos florescendo nos jardins da frente. Estacionei perto do café, verifiquei se o presente estava em segurança na minha bolsa e entrei. Mary me cumprimentou como uma velha amiga, perguntou como eu estava, me levou à nossa mesa de sempre perto da janela e trouxe o cardápio. E embora eu pudesse ter pedido de memória, depois de todos esses anos, eu já tinha experimentado quase tudo do cardápio.
Pedi um café com leite e esperei. Na minha bolsa, havia uma pequena caixa de veludo azul escuro com fecho dourado. Eu a havia comprado especialmente para a ocasião em um antiquário na State Street. A velha caixa de papelão que guardara as joias durante todos esses anos parecia desgastada demais para uma ocasião tão solene. A nova caixa era delicada e elegante, digna de uma herança de família. Eu estava mais nervoso do que o normal. Não sei porquê, mas tive a estranha sensação de que aquela noite não seria como eu havia planejado. Talvez tivesse algo a ver com o fato de Charlotte ter se tornado um tanto distraída e distante nos últimos meses. Quando falávamos ao telefone, ela frequentemente atendia em monossílabos, como se estivesse pensando em outra coisa. Quando os visitei, ela foi educada, mas não particularmente acolhedora. Atribuí isso ao cansaço do trabalho ou à rotina conjugal habitual, mas algo ainda me incomodava. Charlotte e Ethan chegaram quase ao mesmo tempo, mas imediatamente percebi que algo estava errado. Eles geralmente chegavam juntos, de mãos dadas ou pelo menos caminhando lado a lado, rindo de alguma piada compartilhada ou discutindo seus planos para a noite. Desta vez, Charlotte caminhou à frente com passos rápidos e determinados, e Ethan seguiu 2 passos atrás, como se fossem estranhos que por acaso estivessem no mesmo lugar ao mesmo tempo. Além disso, quando se aproximaram da mesa, não havia sorrisos, abraços ou a intimidade conjugal habitual entre eles. Feliz aniversário, querida, levantei-me e abracei minha filha quando ela se aproximou da mesa. Charlotte estava linda como sempre. Ela se cuidava. Ia à academia regularmente, fazia as unhas e tinha o cabelo arrumado por um bom cabeleireiro. Seu cabelo escuro estava impecavelmente penteado em ondas suaves. Sua maquiagem era fresca e discreta, e ela usava um vestido azul de alça fina que eu havia comprado para ela no Natal, mas seu sorriso era um pouco forçado, não alcançando seus olhos. E em seus olhos, vi algo como cansaço ou ansiedade. Obrigada, mãe, disse ela, sentando-se na cadeira à minha frente e pendurando a bolsa no encosto. Ethan acenou para mim, murmurou um cumprimento padrão e sentou-se ao lado da esposa, mas não perto. Havia uma distância perceptível entre eles, quase a largura inteira da cadeira. Eles sempre foram um homem de poucas palavras, trabalhador e confiável, do tipo que fazia mais do que falava. Alto, ombros largos, cabelos loiros e olhos cinzentos e gentis. Tinha as mãos fortes de um mecânico e uma disposição calma. Trabalhava em uma fábrica de autopeças local há mais de 10 anos, ganhava um salário decente e era considerado um bom especialista. Ele costumava ser calmo e equilibrado. Mas hoje parecia tenso, torcendo constantemente um guardanapo de papel branco nas mãos, rasgando-o em pedacinhos. Como vai o trabalho, Charlotte? Perguntei, tentando puxar assunto. Tudo bem, respondeu minha filha sem nem tirar os olhos do cardápio. O mesmo de sempre. O que há de novo na loja de móveis? Algum cliente interessante? Charlotte trabalhava como gerente de vendas na Home Comfort, uma loja relativamente grande nos arredores da cidade que vendia móveis para a casa, de conjuntos de cozinha a conjuntos de quarto. Ela geralmente gostava de falar sobre clientes engraçados que exigiam os pedidos impossíveis ou difíceis que ela conseguia atender. Tinha talento para lidar com pessoas e amava seu trabalho. Nada de especial, disse ela, dando de ombros, ainda olhando para o cardápio, que sabia de cor. Olhei para Ethan. Ele também notara a reticência incomum da esposa e pareceu ainda mais confuso. Pedimos nossa comida. Charlotte pediu uma salada César com frango. Ela estava sempre de olho na silhueta e raramente se permitia comer algo rico em calorias. Ethan escolheu um bife mal passado com batatas assadas. Ele era um homem grande e precisava de uma refeição farta depois de um dia de trabalho. Eu optei por canja de galinha com macarrão e legumes. Na minha idade, não tenho mais vontade de experimentar comidas pesadas à noite. A conversa não fluiu desde o início. Falei sobre meus vizinhos, como a senhora Johnson finalmente havia pintado sua cerca, que estava descascando desde o outono passado, e como o jovem casal Davis havia comprado um carro novo e agora o estacionava orgulhosamente bem em frente à casa deles. Contei a ela sobre os novos livros que haviam chegado à biblioteca,
uma série policial sobre uma investigadora e uma saga histórica sobre a Guerra Civil. Mencionei como as tulipas vermelhas, amarelas e brancas que eu havia plantado no outono passado estavam florescendo lindamente no meu jardim naquela primavera. Charlotte assentiu e ocasionalmente dizia: "Sim, mãe, oh que legal." Mas era evidente que ela estava pensando em outra coisa e não me ouvia direito. Ela também ficava pegando o celular para ver as horas, olhar a tela ou digitar algo rapidamente. O celular era novo, com uma tela grande, e notei que as notificações não paravam de aparecer, mensagens, e-mails ou ligações. Ethan ficava em silêncio a maior parte do tempo, concordando ocasionalmente com minhas histórias, mas concentrando-se principalmente em cortar seu bife ou beber água do seu copo. Várias vezes, eu o vi olhar para o celular da esposa, principalmente quando apitava. Seu rosto ficou ainda mais sombrio e suas mãos se fecharam em punhos. "Charlotte, você poderia guardar o celular?" Perguntei quando ela o pegou novamente enquanto eu contava como nossa nova vizinha, a senhora Patterson, tinha ganhado 3 gatos e agora eles estavam vagando por toda a vizinhança. "É seu aniversário. Vamos passar a noite juntos em família." "Desculpe, mãe. É trabalho." "Eles podem ligar para falar de algo importante", respondeu minha filha. Mas ela não guardou o celular, apenas o colocou ao lado do prato, com a tela para cima. "Às 19 horas do seu aniversário?" perguntei surpresa. "Há mesmo algo tão urgente na loja que não pode esperar até amanhã?" "Estamos com uma grande promoção de jogos de quarto agora. Muitos pedidos, então tenho que fazer hora extra", explicou Charlotte. Mas a explicação dela não pareceu convincente. Ethan não disse nada, apenas apertou o guardanapo na mão com mais força. Percebi que os músculos de seu maxilar estavam tensos, como se ele estivesse se segurando para não dizer nada. Um silêncio constrangedor pairou entre o casal, que me apressei em preencher com uma nova história, desta vez sobre como a igreja estava se preparando para os cultos de Páscoa. Depois que os pratos principais foram servidos, decidi que era hora de dar o presente. Talvez isso ajudasse a descontrair e trazer de volta o espírito alegre do feriado. Tirei a caixa da bolsa e entreguei para minha filha. "Isto é para você, querida. Acho que agora é a hora certa." Charlotte pegou a caixa com as 2 mãos, largou o celular por um segundo e examinou cuidadosamente a superfície de veludo e o fecho dourado. "Que caixa linda, mãe." "Obrigada." "Não é a caixa. É o que está dentro." "Abra." Ela levantou a tampa com cuidado e seus olhos se arregalaram de surpresa ao ver as joias. Dentro da caixa, sobre um forro macio de cetim branco, havia um colar e brincos. Um colar de pérolas com 3 safiras grandes no centro e brincos combinando com pequenas pérolas e safiras minúsculas. "Mãe, estas são da vovó." "São tão lindas!" exclamou ela. E pela primeira vez naquela noite, sua voz soou sincera. Ela tirou o colar da caixa e o ergueu em direção à luminária. As pérolas brilhavam com uma luz suave e cremosa, cada uma perfeitamente redonda e lisa. As safiras brilhavam em um azul profundo, refletindo a luz da lâmpada em uma infinidade de facetas. A moldura dourada era delicada e elegante, sem enfeites desnecessários. Os artesãos que fabricaram essas joias há mais de um século compreenderam claramente a beleza da elegância simples. Elas foram passadas de mãe para filha em nossa família por muitas gerações, eu disse solenemente. Minha tataravó, Elizabeth Winthrop, as recebeu como dote quando se casou em 1887. Ela era filha de um banqueiro de Albany, e seu marido era comerciante de grãos. Naquela época, joias como essas eram sinal de riqueza e boa educação. Charlotte ouviu atentamente, virando o colar nas mãos e examinando cada detalhe. Depois, eles foram para minha bisavó Margaret, depois para minha avó Catherine, de quem você se lembra, depois para minha mãe Dorothy, e depois para mim, e agora são seus. Você será a 5ª geração de mulheres em nossa família a usar estas joias. Eles são preciosos para você, mãe. Talvez seja cedo demais, começou Charlotte. Mas eu a interrompi com um gesto. Não é cedo demais. Tenho 64 anos e quero que você os use e aproveite,
não que fique guardada num cofre sem fazer nada. E quando tiver uma filha, você os passará para ela. Assim, a tradição continuará. A menção de uma futura filha, Charlotte e Ethan trocaram olhares rápidos e um tanto culpados. Percebi que havia tocado em um assunto delicado. Eles estavam casados há 7 anos, mas ainda não tinham filhos. Eu nunca havia perguntado a eles sobre isso diretamente, mas às vezes insinuava que netos seriam um presente maravilhoso. Talvez tivessem problemas para engravidar, ou talvez estivessem adiando conscientemente a gravidez. De qualquer forma, era a vida privada deles, e eu tentei não interferir. Experimente, sugeri. Quero ver como ficam em você. Charlotte colocou o colar ali mesmo no café, e Ethan, relutante, a ajudou a fechar o fecho. Vi os dedos dele se demorarem em seu pescoço por um segundo enquanto ele se inclinava um pouco mais perto do que o necessário para fechar o fecho, mas Charlotte se afastou rapidamente assim que o colar ficou firme. Os brincos também eram perfeitos. Não eram muito grandes, elegantes, com pequenas pérolas e safiras minúsculas que brilhavam lindamente à luz. O colar assentava perfeitamente ao longo do decote do vestido azul, criando um visual refinado e nobre. Que lindo, disse Mary, que se aproximou para olhar a aniversariante. Joias de família de verdade? Não se vê muito isso hoje em dia. Obrigada, mãe. É o melhor presente de todos. Charlotte se inclinou sobre a mesa e me deu um beijo na bochecha. Pela primeira vez na noite, seu sorriso pareceu sincero e alegre. Por alguns minutos, ela pareceu a garota de que eu me lembrava, aberta, emotiva, capaz de apreciar genuinamente presentes e surpresas. Mas, mesmo naquele momento, quando ela parecia verdadeiramente feliz, o telefone vibrou novamente sobre a mesa e, como por reflexo, ela o pegou imediatamente, leu rapidamente a mensagem e digitou algo em resposta, sem nem mesmo se desculpar. Seus dedos deslizavam pela tela com uma velocidade impressionante, como se ela estivesse respondendo a algo muito importante e urgente. Ao ver isso, Ethan se virou para a janela e encarou sombriamente os transeuntes. Seu rosto ficou rígido e seus olhos assumiram uma expressão que eu não conseguia entender, uma mistura de dor, raiva e algum tipo de tristeza. Passamos o resto do jantar em silêncio quase absoluto. Tentei manter a conversa fluindo, perguntando sobre os planos deles para o verão, se iriam passar férias em algum lugar e como estavam os pais do Ethan na cidade vizinha. Mas só obtive respostas monossilábicas. Charlotte ficava checando o celular, e Ethan se tornava cada vez mais retraído. Quando Mary trouxe um bolinho de aniversário com velas, um bolo de chocolate com rosas de creme e as palavras Feliz Aniversário, Charlotte, cantamos a tradicional canção de parabéns. Charlotte fez um pedido e apagou as 35 velas. Mas mesmo durante esse ritual simples e alegre, ela e Ethan evitaram olhar um para o outro. Ele olhou fixamente para o bolo. Ela desviou o olhar para a janela. O que você desejou? Perguntei, como sempre fazia quando minha filha era pequena. Se eu te contar, não vai se realizar, respondeu ela com um sorriso triste que não alcançava seus olhos. Comemos o bolo, tomamos café e percebi que a noite estava chegando ao fim. As férias não saíram como eu havia planejado. Em vez de alegria e aconchego familiar, havia uma tensão no ar que se cortava com uma faca. Quando Charlotte foi ao banheiro, decidi conversar com Ethan. Ficamos juntos à mesa, e eu me inclinei para mais perto dele para falar mais baixo. Ethan, o que está acontecendo? Vocês dois parecem distantes hoje. É aniversário da Charlotte, e você parece estar em um funeral. Ele suspirou profundamente e esfregou as têmporas com as mãos. Parecia cansado, como se não dormisse há muito tempo. Olheiras se formaram sob seus olhos, e havia uma expressão de desorientação em seus olhos. Estamos passando por algumas dificuldades temporárias, Rosalind. No nosso relacionamento, quero dizer. Que dificuldades? Vocês brigaram por alguma coisa? Nós não brigamos. É pior do que isso. Nós nos distanciamos. Charlotte se tornou uma pessoa completamente diferente. Costumávamos conversar sobre tudo,
passar as noites juntas, fazer planos para o futuro, sonhar com filhos e como iríamos decorar a casa. Agora ela está sempre fora, ficando até tarde no trabalho, encontrando as amigas, dizendo que está cansada e quer ficar sozinha. Você já tentou conversar com ela sobre isso? Claro que sim. Mas ela diz que está tudo bem, que estou criando problemas do nada. Que ela só está passando por um período estressante no trabalho. Talvez seja verdade. Talvez eu esteja fazendo algo errado, ou eu não entenda. Olhei para aquele homem gentil e honesto que amava sinceramente minha filha e senti pena dele. Percebi o quanto ele estava chateado, como tentava entender o que estava acontecendo com seu casamento, como tentava encontrar uma maneira de consertar as coisas. Ethan, há quanto tempo isso está acontecendo? 4 meses atrás, talvez um pouco mais. No começo, pensei que ela estivesse apenas estressada temporariamente. A loja estava fazendo um inventário. Depois, começaram os preparativos para a liquidação de primavera, então havia muito trabalho. Mas depois só piorou. Ela começou a se irritar com pequenas coisas, e quase paramos de nos falar à noite. Ela costumava me contar sobre o trabalho, sobre os clientes. Discutíamos as novidades, fazíamos planos para o fim de semana. Agora ela chega em casa, janta em silêncio e imediatamente vai assistir TV ou fica sentada com aquele maldito telefone. E aquele telefone, ela nunca larga mesmo. Você vê por si mesma. Ela costumava esquecê-lo em casa e nem perceber. Agora ela verifica a cada 5 minutos. E essas mensagens e ligações constantes, ela diz que é trabalho. Mas que tipo de trabalho às 21 horas? No fim de semana? Nas férias? De férias? Você foi a algum lugar recentemente? Não, mas ela está planejando ir. Ela diz que quer dar uma escapada, que está cansada e precisa mudar de ares. Eu me ofereci para ir com ela, mas ela disse que quer ir sozinha ou com uma amiga. Estamos casados há 7 anos, Rosalind, e ela quer tirar férias sem mim. Havia tanta dor em sua voz que eu queria abraçar aquele homem grande e forte como uma criança. Ele estava claramente sofrendo, mas não sabia como lidar com a situação. Talvez ela tenha algo importante para fazer no trabalho, tentei encontrar uma explicação racional, embora eu mesma não acreditasse. Rosalind, não quero parecer paranoica, mas às vezes sinto que ela está escondendo alguma coisa. Os atrasos constantes no trabalho, as reuniões com as amigas, o segredo com o celular. E ontem, sem querer, a vi escondendo a tela de mim enquanto digitava uma mensagem. Por que esconder se é só trabalho? Eu não sabia o que dizer. Fazia exatamente 2 semanas desde o aniversário da Charlotte. E eu ainda não conseguia esquecer a estranha tensão que pairava no ar naquela noite. Toda vez que eu pensava em como minha filha checava o celular constantemente, como ela evitava olhar para o marido, como ela respondia às minhas perguntas em monossílabos, eu sentia uma sensação desagradável no peito. Definitivamente, havia algo errado no casamento deles, mas eu não sabia o que era e não queria interferir sem ser convidado. O dia 7 de maio estava excepcionalmente quente e ensolarado. A primavera chegará mais cedo naquele ano. As árvores já estavam cobertas de novas folhas verdes. Tulipas e narcisos floresciam nos jardins da frente. E o ar estava impregnado daquele aroma especial do despertar da natureza que sempre me animava. Depois de um longo inverno, que sempre parece interminável em Nova York, dias como aqueles eram especialmente preciosos. Por volta das 11 da manhã, recebi um telefonema de Vivian Olovay, minha melhor amiga há 40 anos. Vivian era 2 anos mais nova que eu, mas parecia ter menos do que seus 62 anos. Uma mulher magra e em forma, com cabelos grisalhos curtos e olhos castanhos vibrantes. Ela trabalhou como enfermeira em um hospital local até se aposentar, há 3 anos. E, desde então, tornou-se ainda mais ativa do que quando trabalhava. Estava sempre fazendo alguma coisa, aulas de pintura, um grupo de estudos de história local, trabalho voluntário em um abrigo de animais. Rosalind, quais são seus planos para hoje? Perguntou ela com sua voz enérgica. Gostaria de dar uma volta no centro da cidade?
O tempo está maravilhoso, e faz tempo que não vou a antiquários. Quero ver se tem algo interessante. Vivian era uma apaixonada por antiguidades. Sua casa era repleta de vasos vitorianos, livros antigos encadernados em couro, joias vintage e estatuetas de porcelana do século XIX. Ela conhecia a história de cada item de sua coleção e era capaz de falar por horas sobre onde e quando os havia adquirido. Eu não compartilhava do mesmo entusiasmo dela, mas gostava de passar um tempo com ela, e um passeio pelo centro da cidade me pareceu uma boa ideia. Claro, Vivian, a que horas devemos nos encontrar? Vamos nos encontrar às 13 horas, na fonte da rua principal. Primeiro, vamos dar uma olhada nos antiquários. Depois, daremos uma olhada naquela livraria nova que todo mundo está falando e, por fim, tomaremos um café no Starbucks. Concordei. E depois do almoço, nos encontramos no local combinado. O centro de Elmira havia mudado significativamente nos últimos anos. Prédios antigos haviam sido reformados. Novas lojas e cafés haviam sido abertos. E a rua principal havia se tornado uma zona de pedestres com belos canteiros de flores e bancos. As autoridades da cidade estavam claramente tentando atrair turistas e tornar o centro mais atraente para os moradores locais. Vivian vestia uma blusa azul clara e calça jeans escura, com uma grande bolsa de couro pendurada no ombro, na qual sempre carregava uma lupa para examinar pequenos detalhes de itens antigos, um guia de preços e um pequeno caderno para anotações. Ela parecia uma verdadeira profissional, pronta para uma caça ao tesouro séria. Pronta para a aventura, ela sorriu enquanto nos cumprimentávamos. Claro. Onde vamos primeiro? Vamos começar com o tempo e memória na Rua Chart. Mudou de dono recentemente, e ouvi dizer que ele trouxe muitas coisas interessantes de uma propriedade em algum lugar de Connecticut. Caminhamos lentamente pela rua principal, aproveitando o sol quente e a brisa suave. A rua estava bastante movimentada. As pessoas passeavam após um longo inverno. Jovens mães empurravam carrinhos de bebê e aposentados sentados em bancos alimentando pombos. Em dias como aquele, Elmira parecia um lugar quase idílico para se viver, tranquilo, pacífico, seguro. O antiquário, Tempo e Memória, ficava em um antigo prédio do final do século XIX, com janelas altas e fachada de tijolos. Lá dentro, cheirava a madeira velha, poeira e aquele aroma especial de tempo que sempre está presente nesses lugares. As prateleiras estavam repletas de uma grande variedade de itens, de relógios antigos e castiçais de prata a vestidos vintage e medalhas militares. O novo proprietário, um homem de cerca de 50 anos, barbado e olhar atento, nos contou sobre uma aquisição recente. De fato, a coleção era impressionante: móveis vitorianos, porcelanas chinesas, pinturas em molduras douradas e uma infinidade de joias de diferentes épocas. Vivian imediatamente se concentrou no estudo dos broches antigos, enquanto eu vagava pelas prateleiras, observando livros e fotografias. Sempre me interessei em imaginar quem já havia possuído essas coisas, que histórias elas guardavam e por que seus donos haviam decidido se desfazer delas. Meia hora depois, saímos da loja. Vivian comprou um broche vitoriano de prata com camafeus, e eu me limitei a dar uma olhada. A próxima parada do nosso roteiro foi a Vintage and Style, na State Street, especializada em roupas e acessórios de décadas passadas. Agora, vamos à loja de penhores, sugeriu Vivian ao passarmos pela placa da Golden Hands. Faz tempo que não vou lá, e às vezes você encontra verdadeiros tesouros em lojas de penhores. A Golden Hands ficava em um pequeno prédio térreo entre uma barbearia e uma papelaria. Eu raramente ia a lugares assim. Havia algo neles que me incomodava. Talvez a ideia de que as pessoas eram forçadas a se desfazer de coisas que lhes eram caras por causa de dificuldades financeiras. Mas Vivian tinha razão. Às vezes, era possível encontrar itens interessantes por preços razoáveis. O dono da casa de penhores, um homem corpulento de uns 45 anos, com entradas e bigode espesso, levantou os olhos do jornal quando entramos. O salão estava bem apertado, com vitrines ao longo das paredes repletas de todo tipo de coisa: instrumentos musicais, eletrônicos, ferramentas, equipamentos esportivos e, claro, joias.
Bem-vindas, meninas. Estão procurando algo específico ou só dando uma olhada? Perguntou ele, de forma amigável. Só dando uma olhada, se não se importarem, respondeu Vivian. Estamos interessados em joias antigas. Claro que não me importo. Ali, na vitrine do canto, recebemos recentemente alguns itens interessantes. Podem dar uma olhada. Aproximamo-nos da vitrine e eu imediatamente congelei em choque. Em um suporte de veludo preto sob uma luminária forte, estavam minhas relíquias de família, um colar de pérolas com 3 safiras e brincos combinando. A princípio, pensei que estava vendo coisas. Não podia ser a mesma joia que eu havia dado a Charlotte apenas 2 semanas antes. Mas quanto mais eu olhava, mais me convencia de que sim. As pérolas tinham o mesmo tom cremoso, as safiras brilhavam com o mesmo azul profundo, e a cravação em ouro era exatamente o mesmo trabalho delicado e requintado. Vivian, sussurrei, agarrando o braço da minha amiga. Olha só esta joia. Ela se virou para mim e imediatamente percebeu meu choque. O que houve, Rosalind? Você está pálida como papel. Essas joias são minhas. As mesmas que dei de aniversário para Charlotte. Vivian olhou atentamente para o colar e os brincos e franziu a testa. Tem certeza? Talvez sejam só parecidos. Tenho 100% de certeza. Olhe para a safira central. Vê o pequeno arranhão à esquerda? Está lá há anos. E aquela pérola, a terceira da esquerda para a direita, é um pouco maior que as outras. Estas são definitivamente as minhas joias. Meu coração batia tão rápido que tive medo de que ele saltasse do meu peito. Os pensamentos mais terríveis fervilhavam na minha cabeça. As joias da Charlotte teriam sido roubadas ou ela as teria perdido? Mas então, por que ela não me ligou e me contou o que aconteceu? Com licença, eu disse ao dono da loja de penhores, tentando parecer o mais calmo possível. Quando você conseguiu essas joias? O homem se aproximou de nós e olhou para a vitrine. Ah, pérolas com safiras. Um trabalho lindo. Pedras de altíssima qualidade. Elas foram trazidas há uma semana, na segunda-feira, eu acho, ou terça-feira. Não me lembro exatamente, mas foi recentemente. Quem os trouxe? Perguntei, sentindo a voz tremer. O dono da loja de penhores me olhou atentamente. Por que você precisa saber se não é segredo? A questão é que essas peças se parecem muito com uma relíquia de família que desapareceu recentemente da nossa casa. Suspeitamos de roubo e estamos prontos para ir à polícia. Não era verdade, mas eu não podia lhe contar a verdade, que minha própria filha poderia ter vendido o presente que eu lhe dera. Entendo, o homem assentiu. Bem, nesse caso, posso lhe dizer que foram trazidos por uma jovem de uns 35 anos, com cabelos escuros na altura dos ombros, muito bonita. Ela disse que eram herança da avó, mas precisava de dinheiro, então decidiu vendê-los. É um trabalho de alta qualidade, pérolas e safiras verdadeiras. Dei a ela $2.700 em dinheiro e agora estou vendendo por $4.000. A descrição combinava perfeitamente com Charlotte, cabelos escuros até os ombros, 35 anos, bonita. Até a história sobre a herança da avó era tecnicamente verdadeira, embora ela ainda estivesse viva e tivesse dado as joias para a filha. Você tem algum documento? Um passaporte, por exemplo? Perguntou Vivian, que claramente entendia a gravidade da situação. Claro, sempre exigimos documentos ao aceitar mercadorias. Mas não posso mostrá-los a estranhos. Se você realmente acha que estas joias são suas, entre em contato com a polícia. Eles virão com um mandado, e então eu lhe mostrarei todos os documentos. Assenti, agradeci e saí rapidamente da loja de penhores. Lá fora, parei encostada numa parede e fechei os olhos, tentando me acalmar e entender o que tinha acontecido. Vivian estava ao meu lado, colocando a mão no meu ombro. Rosalind, o que isso significa? A Charlotte vendeu as joias ela mesma? Não sei, sussurrei. Espero que não. Talvez tenham sido mesmo roubados e ela tenha medo de admitir.
Ou talvez os tenha perdido e não saiba como me contar. Então por que ela não foi à polícia? Por que ela não está dizendo nada? Eu não sabia o que dizer. Havia muita coisa estranha naquela história toda. Se as joias tivessem sido roubadas, Charlotte teria me ligado. Ela sabia o quanto eram importantes para mim. Se as tivesse perdido, teria me contado, mesmo que fosse tarde, mas seu silêncio naquela situação parecia suspeito. Preciso falar com ela, eu disse finalmente. Descobrir o que aconteceu. Peguei meu celular e disquei o número da Charlotte. Tocou e tocou, mas ninguém atendeu. Tentei de novo. Mesmo resultado. O telefone estava ligado, mas minha filha não atendia. Ela não atende, eu disse a Vivian. Vou tentar ligar para o Ethan no trabalho. Eu sabia o número da fábrica de cor. Às vezes, eu ligava para lá quando não conseguia falar com minha filha e precisava contar algo urgente. A secretária do departamento pessoal me conhecia e estava sempre disposta a ajudar. Elmira Autopartes, departamento de pessoal, disse uma voz feminina familiar. Alô, aqui é Rosalind Campbell, mãe de Charlotte Morgan. Posso falar com Ethan Morgan, por favor? Claro, senhora Campbell. Vou passar para a oficina. 1 minuto depois, Ethan atendeu o telefone. Sua voz estava cansada, mas amigável como sempre. Rosalind, olá. Aconteceu alguma coisa? Olá, Ethan. Estou tentando ligar para Charlotte, mas ela não atende. Você sabe onde ela está? Houve uma breve pausa, e eu ouvi suspirar. Rosalind, a Charlotte está em viagem de negócios. Ela foi para Chicago por 2 semanas a trabalho. Disse que uma nova filial estava abrindo e que ela foi enviada para ajudar com as vendas. Foi como um raio. Charlotte estava em viagem de negócios e suas joias estavam em uma loja de penhores local. Só podia significar uma coisa. Ela as vendeu antes de partir, recebeu o dinheiro e partiu para sua suposta viagem de negócios. Quando ela foi embora, perguntei, tentando não demonstrar minha empolgação. Segunda-feira de manhã. Ela disse que o voo dela era mais cedo, para não me acordar. Acordei e ela tinha sumido. Só havia um bilhete na cozinha com uma explicação. Segunda-feira. Foi quando, segundo o dono da loja de penhores, alguém trouxe as joias. Tudo se encaixou. Ela ligou de Chicago. Algumas vezes. Resumidamente, ela disse que estava tudo bem, que tinha muito trabalho, que sentia minha falta, mas as conversas eram meio distantes. Ela estava sempre com pressa para encerrar a conversa. Entendo. Desculpe por distraí-la do seu trabalho. Só queria esclarecer uma coisa sobre o presente de aniversário. Não se preocupe, Rosalind. Aliás, ela ficou muito feliz com as joias. Ela ficava dizendo como eram lindas e como estava orgulhosa por serem dela. Agora, aquelas palavras foram como uma facada no meu coração. Charlotte disse que estava orgulhosa da joia, mas a vendeu alguns dias depois de recebê-la. Me despedi do Ethan e guardei o celular na bolsa. Vivian estava ao meu lado o tempo todo e ouviu a minha parte da conversa. O que ele disse? Perguntou ela. Charlotte supostamente está em viagem de negócios para Chicago. Ela partiu na segunda-feira de manhã. Supostamente? Vivian, as joias foram levadas para a loja de penhores na segunda-feira. No mesmo dia em que ela partiu. Não pode ser coincidência. Caminhamos lentamente pela rua em direção ao centro da cidade. Eu me senti traída e enganada. Minha própria filha havia vendido uma herança de família que eu lhe dera de todo o coração, depois mentiu para o marido e partiu para um lugar desconhecido sob o pretexto de uma viagem de negócios. Talvez ela estivesse mesmo com sérios problemas financeiros. Talvez não quisesse chatear você e o Ethan, então decidiu resolver a situação sozinha. $2.700. É muito dinheiro. Mas ainda é estranho vender joias de família. E se ela e o Ethan estão com problemas financeiros,
Porque ele não sabe de nada. Então o que poderia ser? Eu não queria dizer em voz alta o que estava pensando. O comportamento estranho de Charlotte nos últimos meses, as mensagens constantes no celular, a frieza com o marido, o desejo de viajar sozinha, e agora a venda de joias e a misteriosa viagem de negócios. Tudo isso se somava a um quadro muito desagradável. Não sei, Vivian, mas vou descobrir. Chegamos ao café, mas nem Vivian nem eu estávamos com vontade de uma conversa amigável tomando café. Pedi à minha amiga que me acompanhasse até o carro. Eu precisava ficar sozinha e pensar no que fazer a seguir. Rosalind, talvez você devesse conversar com uma das amigas da Charlotte, sugeriu Vivian antes de nos separarmos. Elas podem saber mais do que o Ethan. Era uma boa ideia. A melhor amiga da Charlotte era Tessa Brooks, de quem ela era amiga desde a escola. Se alguém sabia a verdade sobre o que estava acontecendo na vida da minha filha, era ela. Agradeci a Vivian pelo conselho e dirigi para casa. Durante todo o caminho, pensei em como Charlotte havia mudado nos últimos meses. Como ela havia se comportado de forma estranha na festa de aniversário, como havia evitado falar comigo. Agora tudo fazia sentido. Talvez ela estivesse planejando vender as joias no café naquela época, e por isso estava tão distraída e nervosa. Em casa, sentei-me na minha poltrona favorita perto da janela e tentei organizar meus pensamentos. Fosse o que estivesse acontecendo na vida de Charlotte, fosse qual fosse o problema que ela tivesse, vender as joias da família era uma traição. Não eram apenas joias. Eram a história da nossa família, um elo entre gerações. E ela jogou tudo fora por $2.700. Peguei meu celular e tentei ligar para minha filha novamente. Novamente, ouvi bips longos e, mais uma vez, ninguém atendeu. Então escrevi uma mensagem curta: Charlotte, preciso falar com você. É muito importante. Por favor, me ligue. Não houve resposta. Tentei novamente à noite. Mesmo resultado. Estava claro que Charlotte estava evitando falar comigo por algum motivo. E isso só reforçou minha suspeita de que algo sério estava acontecendo. Antes de ir para a cama, fiquei um bom tempo em pé na janela, olhando para a rua escura e pensando que amanhã eu definitivamente iria para Tessa Brooks. Se minha filha não quisesse falar comigo, eu descobriria a verdade de outra forma. Por mais amarga que fosse essa verdade, passei o dia seguinte em pensamentos agonizantes. A noite toda, me virei na cama, imaginando todo tipo de cenários sobre o que poderia ter acontecido com as joias. Talvez a bolsa da Charlotte tivesse mesmo sido roubada com as joias dentro, e ela estivesse com medo de admitir. Ou talvez ela a tivesse perdido em algum lugar e agora não soubesse como me contar. Mas quanto mais eu pensava nisso, menos prováveis essas explicações pareciam. Eram muitas coincidências. As joias apareceram na loja de penhores no mesmo dia em que minha filha partiu em viagem de negócios. Ao meio-dia, não aguentei mais e liguei para Charlotte novamente. Desta vez, para minha surpresa, ela atendeu após o terceiro toque. Olá, mãe. Sua voz soava tensa, como se esperasse uma conversa desagradável. Charlotte, finalmente. Tentei falar com você o dia todo ontem. Como estão as coisas em Chicago? Está tudo bem, respondeu ela secamente. Tenho muito trabalho para fazer em pouco tempo. O que houve? Você parece chateada. Havia algo de falso em sua voz. Charlotte costumava ser mais falante, principalmente quando falava de trabalho. Agora, cada palavra parecia forçada. Querida, eu queria te perguntar uma coisa. Lembra das joias que te dei de aniversário? Houve uma longa pausa. Eu ouvi a música ao fundo, algo leve típico de resort, nada parecido com os sons de um escritório ou hotel. Claro que me lembro. E elas? Onde estão agora? Você não as levou na sua viagem de negócios, levou? Não, claro que não. Por que eu precisaria de joias numa viagem de negócios? Elas estão em casa, numa caixa. Respirei fundo. Agora vinha a parte mais difícil.
Charlotte, preciso te contar uma coisa. Ontem, eu estava no centro da cidade com a Vivian e entramos numa loja de penhores chamada Mãos de Ouro. Lá na vitrine, vi minhas joias, as mesmas peças que te dei. Novamente, houve silêncio, mas desta vez foi longo e pesado. A música ao fundo parou de repente, como se alguém tivesse desligado o rádio. Mãe, isso é impossível. Você deve estar enganada. Existem muitas joias parecidas. Charlotte, não me enganei. Conheço estas joias melhor do que as minhas próprias mãos. A safira central tem um pequeno arranhão e a terceira pérola à esquerda é maior que as outras. Estas são definitivamente as joias que lhe dei. Mãe, não entendo do que você está falando. O vendedor disse que uma jovem morena os trouxe na segunda-feira, o mesmo dia em que você viajou a trabalho. Charlotte, o que está acontecendo? Ouvi alguns bips curtos na linha. Ela havia desligado. Retornei a ligação imediatamente, mas o telefone estava indisponível. Tentei novamente 10 minutos depois. Mesmo resultado. Ficou claro que minha filha havia desligado o telefone e não tinha intenção de falar comigo. Isso foi o pior. Se as joias tivessem realmente sido roubadas ou perdidas, Charlotte teria ficado chateada e grata por eu tê-las encontrado. Mas a reação dela, primeiro mentindo, depois desligando o telefone, sugeria que ela estava escondendo a verdade, e essa verdade era aparentemente muito desagradável. Sentei-me numa cadeira e tentei me acalmar. Precisava agir com sensatez, não me entregar às minhas emoções. Vivian tinha razão. Eu deveria conversar com as amigas da Charlotte. Talvez elas soubessem de algo que me ajudasse a entender o que estava acontecendo. Tessa Brooks morava em uma pequena casa nos arredores da cidade, não muito longe do supermercado onde trabalhava como caixa. Ela e Charlotte eram amigas desde a escola, e eu conhecia Tessa praticamente a vida toda. Uma mulher baixa e gordinha, com cachos ruivos e sardas, ela sempre fora bem-humorada e aberta. Ao contrário da minha filha, que se tornou mais reservada depois do casamento, Tessa permaneceu simples e sincera. Cheguei à casa dela por volta das 16 horas. A casa de Tessa era fácil de avistar de longe. Enormes girassóis cresciam em frente, e vasos de flores coloridas se erguiam na varanda. Ela sempre amou jardinagem e sabia como transformar até o mais modesto terreno em um paraíso florido. Tessa me recebeu com surpresa, mas com a mesma cordialidade de sempre. Senhora Campbell, que surpresa agradável. Eu estava fazendo chá. A cozinha dela era pequena, mas aconchegante. Ervas cresciam em vasos no parapeito da janela, manjericão, salsa, hortelã. Havia um vaso de flores silvestres sobre a mesa, e o cheiro de bolo fresquinho vinha do forno. Obrigada, Tessa. Na verdade, eu queria falar com você sobre a Charlotte. E ela? Tessa colocou as xícaras e pires com biscoitos na mesa. Ela está em viagem de negócios em Chicago, não está? Sim, eu sei, mas tenho algumas perguntas e espero que você possa me ajudar. Contei a ela a história da joia, como a encontrei na loja de penhores, como falei com o vendedor, como Charlotte desligou o telefone quando perguntei sobre ela. Tessa ouviu em silêncio, assentindo de vez em quando, e pude ver sua expressão mudar de surpresa para preocupação, depois para algo parecido com culpa. Tessa, eu sei que você e Charlotte são amigas próximas. Se souber de alguma coisa, por favor, me diga. Estou muito preocupada com a minha filha. Senhora Campbell, Tessa hesitou, girando a xícara nas mãos. Não sei se devo me meter nos negócios da família de outra pessoa. Tessa, não estou pedindo para você interferir. Estou pedindo para você me ajudar a entender o que está acontecendo com a minha filha. Ela vendeu joias de família que estão na nossa família há mais de um século e mentiu para mim sobre isso. Você acha mesmo que isso está certo? Tessa suspirou e desviou o olhar. Ela me disse para não te contar. Me contar o quê? Ah, sobre a vida pessoal dela. Ela disse que cuidaria disso sozinha quando estivesse pronta. Meu coração começou a disparar, algo estava realmente acontecendo.
E Tessa sabia disso. Tessa, por favor. Sou a mãe dela. Tenho o direito de saber se ela está com sérios problemas. Problemas. Tessa deu um sorriso amargo. Pode-se dizer que sim. Ela se levantou, foi até a janela e ficou olhando para o jardim por um longo tempo. Então se virou para mim. Senhora Campbell, se eu lhe contar, promete não contar a Charlotte onde ouviu isso. Prometo. E não vai me culpar por guardar segredo por tanto tempo? Não, não vou. Só me diga a verdade. Tessa sentou-se à mesa novamente e cruzou as mãos. Charlotte está tendo um caso. Já faz 6 meses, talvez mais. Embora eu esperasse algo assim lá no fundo, as palavras ainda me atingiram como um raio. Minha filha estava traindo o marido. O gentil e honesto Ethan, que a amava tanto e tentava entender o que estava acontecendo com ela. Com quem? Perguntei baixinho. Um colega de trabalho. O nome dele é Derek Wilson. Ele é gerente na mesma loja. É solteiro, tem 32 anos. Charlotte diz que se apaixonou por ele à primeira vista. O Ethan sabe. Não, a Charlotte é muito cuidadosa. Eles se encontram principalmente no trabalho, depois do horário de fechamento, ou em um motel fora da cidade. O Ethan não desconfia de nada. Tentei processar essa informação. Então, todo o comportamento estranho que minha filha vinha demonstrando nos últimos meses, atrasar-se para o trabalho, ser reservada em relação ao celular, ser fria com o marido, estava tudo relacionado a um caso extraconjugal. E as joias? Perguntei. Por que ela as vendeu? Tessa hesitou novamente. Senhora Campbell, a senhora não vai gostar do que vou lhe contar. Pode falar. Charlotte não está em viagem de negócios em Chicago. Ela está nas Bahamas com Derek. Eles voaram na segunda-feira de manhã. Meu mundo virou de cabeça para baixo. Minha filha não estava apenas traindo o marido. Ela mentiu para ele sobre sua viagem de negócios, vendeu as joias da minha família e foi para um resort com um amante. Bahamas? Perguntei com a voz fraca. Derek queria ir para lá há muito tempo. Ele disse que era o sonho dele, mas não tinha dinheiro suficiente para uma viagem dessas. Então, Charlotte decidiu vender as joias e comprar passagens para os dois. Por $2.700. Sim, foi o suficiente para as passagens e uma semana de estadia no hotel. Charlotte organizou e pagou tudo sozinha. Fechei os olhos e tentei conter as lágrimas. Minha filha havia traído não só o marido, mas também a mim. Ela vendeu uma herança de família para passar férias com um amante. Quanto tempo eles planejam ficar lá? 2 semanas. Eles devem voltar no domingo. E depois? Ela vai contar a verdade para o Ethan? Tessa deu de ombros. Eu não sei. Ela diz que ainda não decidiu. Ou ela se divorcia ou tenta salvar o casamento e terminar o relacionamento com o Derek. O que você a aconselha a fazer? Tentei convencê-la a não fazer essa viagem. Disse que era loucura, que Ethan é um bom homem e não merece ser tratado assim, mas ela não quis ouvir. Ela disse que é a primeira vez na vida que se sente verdadeiramente viva. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Tentei entender tudo o que ouvirá. Minha filha, que eu havia criado para ser honesta e decente, havia se tornado uma pessoa completamente diferente, uma mentirosa, uma trapaceira, capaz de trair aqueles mais próximos por um momento de prazer. Tessa, eu finalmente disse, tem certeza de que ela ama mesmo esse Derek? Ou é só uma aventura? Não sei, senhora Campbell. Ela diz que o ama, mas acho que está cansada da vida em família, da rotina. Derek é algo novo para ela, uma aventura. Ela não pensa no que vai acontecer quando a novidade passar. E ele? Ele está falando sério com ela? Duvido. Ele já teve casos com mulheres casadas antes. Charlotte não é a primeira, e temo que não será a última. Isso era ainda pior. Minha filha estava destruindo o casamento por um homem que talvez nem quisesse ficar com ela.
Tessa, obrigada por me contar a verdade. Eu entendo que foi difícil. Senhora Campbell, o que a senhora vai fazer agora? Essa é uma boa pergunta. O que uma mãe faz quando descobre que a filha cometeu tal traição? Fica quieta e espera que tudo se resolva sozinho, ou intervém e tenta evitar um desastre? Ainda não sei, respondi honestamente. Mas obrigada pela sua honestidade. Despedi-me de Tessa e fui para casa. No caminho, um pensamento não parava de me passar pela cabeça. Ethan precisava saber a verdade. Aquele homem bom e honesto tinha o direito de saber o que a esposa fazia pelas costas dele. Mas, por outro lado, significava a destruição de uma família, divórcio, dor para todos. Em casa, fiquei sentado na sala por um longo tempo, olhando as fotos sobre a lareira, Charlotte quando criança, na escola, na formatura, no casamento com Ethan. Quando ela ficou assim? Quando ela perdeu a consciência e a capacidade de pensar nos outros? Peguei meu celular e escrevi uma mensagem para ela: Charlotte, eu sei tudo sobre o Derek, sobre as Bahamas, sobre as joias. Tenho tanta vergonha de você. Se você mesma não contar a verdade para o Ethan, eu vou ter que fazer isso. Enviei e esperei uma resposta. Agora minha filha tinha que fazer uma escolha. Ou ela mesma confessaria sua infidelidade ao marido, ou eu lhe contaria a verdade. De qualquer forma, as mentiras tinham que acabar. Depois de enviar a mensagem para Charlotte, eu não conseguia ficar parado em casa. Pensamentos corriam pela minha cabeça como pássaros em uma gaiola, e minhas mãos tremiam de tensão nervosa. Eu sabia que havia dado um passo decisivo, depois do qual não haveria mais volta, mas era impossível continuar em silêncio. Ethan tinha o direito de saber a verdade sobre o que sua esposa vinha fazendo. Por volta das 19 horas, não aguentei mais e liguei para Vivian. Precisava conversar com alguém para compartilhar o fardo que vinha me atormentando desde a minha conversa com Tessa. Vivian, você pode vir aqui agora mesmo? Preciso muito conversar. Claro, Rosalind, aconteceu alguma coisa? Você parecia chateada ontem depois da loja de penhores. Sim, aconteceu alguma coisa, e é pior do que eu pensava. Vivian chegou 20 minutos depois. Entrou em casa com uma expressão preocupada, foi direto para a cozinha e colocou a chaleira no fogo. Conte-me o que aconteceu, disse ela, tirando xícaras do armário. O que você descobriu sobre Charlotte? Contei tudo a ela, sobre a conversa com minha filha, que havia desligado na minha cara, sobre a visita a Tessa, sobre o caso com o Derek, sobre a viagem às Bahamas disfarçada de viagem de negócios. Vivian ouviu em silêncio, apenas ocasionalmente balançando a cabeça ou estalando a língua em desaprovação. Meu Deus, Rosalind, disse ela quando terminei. Achei que histórias assim só acontecessem em programas de TV. A Charlotte é mesmo capaz de tanta mentira? Aparentemente. Então, ela não só está traindo o marido, como também vendeu as joias da minha família para pagar umas férias românticas com o amante. E o Ethan está em casa achando que a esposa está viajando a trabalho. O que você vai fazer? Mandei uma mensagem para ela. Avisei que sei a verdade e exigi que ela mesma contasse ao Ethan. Se não contar, eu conto. Vivian mexeu o chá, pensativa. Rosalind, tem certeza de que está fazendo a coisa certa? Talvez você devesse dar a ela uma chance de resolver as coisas sozinha. Dar uma chance a ela, exclamei. Vivian, ela está traindo o marido há 6 meses. Quanto tempo mais devemos dar a ela? 1 ano? 2? E deixar o Ethan continuar vivendo na ignorância e sofrendo, sem entender por que a esposa se tornou fria com ele? Mas se você contar a verdade a ele, o casamento deles com certeza vai acabar. Já não acabou? Que tipo de casamento é esse se uma pessoa está traindo e a outra não sabe? É uma farsa, Vivian. Ethan é um bom homem. Ele merece honestidade. Minha amiga suspirou. Você provavelmente tem razão. Só sinto pena de todos, Ethan, Charlotte e você. Coisas assim sempre machucam todos os envolvidos.
A dor é inevitável, mas a dor sincera é melhor do que mentiras e enganos. Ficamos sentados na cozinha por mais 1 hora discutindo a situação. Vivian me contou que notava um comportamento estranho em Charlotte há muito tempo, como ela evitava reuniões familiares, como se distraía e se distanciava. Agora tudo se encaixava. Sabe o que mais me chateia? Perguntei. Não é a traição nem a decepção. É que ela vendeu as joias. Foi uma traição não só ao Ethan, mas a mim e a toda a nossa família. Aquelas joias tinham sido passadas de geração em geração, e ela as transformou em dinheiro para um romance no resort. Talvez ela não entendesse o quanto elas significavam para você. Vivian, eu expliquei a ela. Contei a história de cada pérola, cada safira. Contei que elas eram um elo entre as gerações da nossa família. E o que ela fez? Levou-as para uma loja de penhores como se fossem bugigangas inúteis. Às 8 horas, meu telefone tocou. O nome de Charlotte apareceu na tela. Meu coração começou a bater mais rápido. Ela devia ter recebido minha mensagem. Olá, respondi friamente. Mãe, por favor, não faça isso. A voz da minha filha estava cheia de lágrimas e desespero. Eu sei que fiz algo errado, mas me dê um tempo para consertar. Tempo? Charlotte, você está mentindo para o seu marido há 6 meses. De quanto mais tempo você precisa? Eu explico tudo para o Ethan quando voltar. Eu prometo. Só não conte para ele agora. Por favor, me dê uma chance de fazer isso eu mesma. Onde você está agora? Em um hotel de negócios em Chicago. Não consegui resistir ao sarcasmo. Mãe, eu estou nas Bahamas com o Derek. Mas não é o que você pensa. O que eu acho, Charlotte? Que você vendeu as joias da minha família para ir de férias com o seu amante, mentindo para o seu marido sobre uma viagem de negócios. Estou certa? Mãe, eu estou apaixonado. Você não entende? Estou me sentindo verdadeiramente feliz pela primeira vez na vida. Através de decepções e traições? É essa a sua felicidade, Charlotte? Por favor, espere até domingo. Eu volto e conto tudo para o Ethan eu mesma. Me dê uma chance de fazer isso direito. Certo? Vender uma herança de família foi certo? Mentir para o seu marido foi certo? Mãe, eu imploro, não estrague a minha vida. Charlotte, você está arruinando a sua própria vida com as próprias mãos. Desliguei o telefone. Vivian me olhou com compaixão. Conversa difícil. Ela estava chorando, implorando para eu esperar até domingo. Ela prometeu contar tudo para o Ethan sozinha, mas eu não acredito mais nela. Vivian, já mentiu demais. O que você decidiu? Vou para a casa do Ethan agora mesmo. Ele precisa ouvir a verdade de mim, não da esposa dele, que vai dar um jeito de adoçar ou distorcer a situação. Vivian assentiu. Você provavelmente tem razão, mas tome cuidado. Ethan é um bom homem, mas quando um homem descobre que a esposa foi infiel, sua reação pode ser imprevisível. Agradeci à minha amiga pelo apoio e fui de carro até a fábrica. Eram quase 10 horas, mas eu sabia que Ethan às vezes ficava até tarde no trabalho, principalmente quando não havia ninguém esperando por ele em casa. A fábrica funcionava em 3 turnos, e sempre havia alguém de plantão na oficina mecânica. O segurança no portão me reconheceu. Eu já tinha estado lá várias vezes antes, quando precisei entregar algo ao Ethan. Boa noite, Sra. Campbell. Ele ainda está no trabalho? Sim, ele está na 3ª oficina. Ele está consertando algo e está atrasado. Entre. Você sabe o caminho. Caminhei pelo terreno da fábrica até a oficina mecânica. O som de máquinas e o tilintar de metal vinham dos portões abertos. Ethan estava em pé diante de uma grande bancada de trabalho, curvado sobre alguma peça. Ele usava macacão, o rosto sujo de óleo de máquina e as mãos enluvadas. Quando me viu, ergueu os olhos, surpreso. Rosalind, o que você está fazendo aqui tão tarde?
Aconteceu alguma coisa? Ethan, preciso falar com você. É muito importante. Ele tirou as luvas e enxugou as mãos num pano. Claro. Vamos para a sala do supervisor. Lá é mais tranquilo. Entramos em uma salinha ao lado da oficina. Ethan acendeu a luz, me ofereceu a única cadeira e permaneceu de pé. O que houve, Rosalind? Você parece chateada. Respirei fundo. Provavelmente foi a conversa mais difícil da minha vida. Ethan, o que vou te contar vai ser muito doloroso para você, mas precisa saber. Seu rosto ficou sério. É sobre a Charlotte? Sim, Ethan. Ela não está em viagem de negócios em Chicago. Ela está nas Bahamas com outro homem. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se não entendesse minhas palavras. O que você disse? Charlotte está em um resort com um amante. Ela está tendo um caso com um colega chamado Derek há 6 meses. Ela mentiu para você sobre a viagem de negócios. Ethan afundou lentamente em uma caixa de ferramentas encostada na parede. Rosalind, isso é impossível. Charlotte não poderia. Ela me ligou de Chicago, me contou sobre o trabalho. Ethan, lembra das joias que dei a ela de aniversário? A herança de família com pérolas e safiras. Claro que me lembro. Ela estava tão feliz. Ontem, por acaso, os vi na loja de penhores Mãos Douradas. O vendedor disse que uma jovem morena os trouxe na segunda-feira, o dia em que Charlotte supostamente partiu em viagem de negócios. Ela os vendeu por $2.700 e usou o dinheiro para comprar passagens para as Bahamas para ela e seu amante. O rosto de Ethan ficou branco como papel. Não pode ser. Falei com a amiga dela, Tessa. Ela me contou tudo. Eles estão tendo um caso há 6 meses. O nome dele é Derek Wilson. Ele trabalha na mesma loja de móveis. Eles devem voltar no domingo. Ethan cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, pensei que a gente só estava passando por um momento difícil. Pensei que ela estivesse estressada no trabalho. Mas ela vem fazendo isso o tempo todo. Ethan, me desculpe por ter que te contar isso, mas você tinha o direito de saber a verdade. Ele levantou a cabeça. Havia tanta dor em seus olhos que eu queria abraçá-lo como um filho. Todos esses meses em que ela disse que ficaria até tarde no trabalho, quando não queria ir de férias comigo, quando ficava checando o celular o tempo todo esse tempo em que ela esteve com ele. Receio que sim. Ethan se levantou e começou a andar de um lado para o outro no pequeno cômodo. Eu podia ver as diferentes emoções lutando dentro dele: dor, raiva, descrença, desespero. E eu, como um idiota, pensei que era eu quem estava fazendo algo errado. Sua voz ficou mais alta. Comprei flores para ela, preparei o jantar, tentei ser o melhor marido, e ela riu de mim. Ethan, acalme-se. Como posso me acalmar? Ele bateu com o punho na bancada. 7 anos de casamento. 7 anos. Eu achava que nos amávamos. E todo esse tempo, ela estava planejando como se livrar de mim. Ela nem sempre foi assim. Algo mudou nela nos últimos meses. O que mudou? Ela conheceu alguém melhor. Foi isso que mudou. Sua voz estava cheia de raiva. E minhas joias? Meu Deus, como ela pôde vender um presente que você deu a ela? Como ela pôde ser tão... Ele não conseguia encontrar as palavras, apenas cerrou os punhos. Ethan, eu entendo como você se sente agora, mas tente não fazer nada precipitado. Pense em como você quer prosseguir. Prosseguir? Ele riu amargamente. O que há para pensar? Ela fez a escolha dela. Ela escolheu outro homem em vez de mim e gastou as joias da sua família em uma viagem romântica com ele. Que escolha há? Percebi que já tinha dito tudo o que queria. Ethan sabia a verdade e agora precisava de tempo para decidir o que fazer com ela. Ethan, se precisar conversar ou precisar de ajuda, me ligue a qualquer hora.
Você é como um filho para mim, e não quero que passe por essa dor sozinho. Ele assentiu sem olhar para cima. Obrigado, Rosalind. Obrigado por me dizer a verdade. É melhor saber do que viver uma mentira. Despedi-me e saí da oficina. No caminho para casa, pensei em como tinha feito a coisa certa ao contar a Ethan sobre o caso extraconjugal da esposa dele, mas isso não me fez sentir melhor. Eu sabia que minha filha havia perdido o melhor homem que poderia encontrar, e tudo por causa de um caso passageiro com um homem que provavelmente nunca teve a intenção de se comprometer com ela. 4 dias se passaram desde minha conversa com Ethan. 4 longos dias durante os quais fui atormentada por dúvidas. Será que eu tinha feito a coisa certa ao lhe contar a verdade? Por um lado, ele tinha o direito de saber da infidelidade da esposa. Por outro, eu havia destruído a família da minha filha, possivelmente para sempre. Tentei ligar para Charlotte, mas o telefone dela continuava desligado. Liguei para o Ethan várias vezes, mas ele não atendeu. Aparentemente, ele não queria falar com ninguém. Vivian vinha todos os dias, me trazia comida e tentava me animar, mas eu me sentia culpado por tudo o que estava acontecendo. Na sexta-feira à noite, por volta das 23 horas, quando eu estava prestes a ir para a cama, bateram na porta. A princípio, foi um som baixo, depois mais insistente. Olhei pela janela e vi um táxi parado no portão com os faróis acesos. Quando abri a porta, vi Charlotte. Mas esta não era a mulher confiante que eu conhecera a vida toda. Em pé na minha frente estava uma filha desgrenhada, bêbada e chorando. Seu cabelo estava emaranhado, a maquiagem borrada no rosto e sua blusa branca estava amassada e manchada. Ela segurava uma pequena mala na mão, que aparentemente havia jogado na varanda. Mãe, ela soluçou. Mãe, por favor. Não tenho para onde ir. O cheiro de álcool era tão forte que fiz uma careta. O taxista apareceu atrás de Charlotte. Moça, pague a corrida do aeroporto, disse ele, cansado. Tirei o dinheiro da bolsa e paguei ao taxista. Quando o carro foi embora, ficamos sozinhos na varanda, sob a luz de um poste de luz. Charlotte, o que você está fazendo aqui? Você só deveria voltar no domingo. Ele me largou, minha filha soluçou. O Derek me largou lá no resort. Ele disse que eu bebo demais e choro demais por causa do meu marido. Disse que veio aqui para relaxar, não para ouvir os meus problemas. Ela tentou entrar, mas eu bloqueei sua passagem. E o Ethan? Você falou com ele? O rosto de Charlotte se contorceu com uma nova onda de lágrimas. Ele trocou as fechaduras. Cheguei em casa e as chaves não funcionam. Minhas coisas estão em caixas na varanda. Os vizinhos estão de olho. Todo mundo pode ver a minha vergonha. Ele jogou suas coisas fora? Tudo. Roupas, livros, cosméticos, tudo em caixas de papelão. E tem um bilhete na porta: os papéis do divórcio estarão prontos amanhã. Não tente mais me contatar. Como ele pôde fazer isso comigo, mãe? Olhei para minha filha e não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela estava traindo o marido há 6 meses, vendeu as joias da família, mentiu para ele sobre uma viagem de negócios e agora estava chateada porque ele não queria perdoá-la. Charlotte, o que você esperava? Que o Ethan te esperasse com flores depois de descobrir a verdade? Achei que ele me daria uma chance de explicar. Estamos juntos há 7 anos. Isso não significa nada? Significou alguma coisa para você quando estava com o Derek? Charlotte limpou o nariz na manga da blusa. Mãe, por favor, não comece a me dar sermão. Estou me sentindo péssima agora. Posso ficar na sua casa esta noite? Vou pensar no que fazer amanhã. Olhei para minha filha, bêbada, desgrenhada, reclamando das consequências de seus próprios atos. E, de repente, percebi que não queria deixá-la entrar em casa. Não naquele estado. Não com aquela atitude em relação ao que estava acontecendo. Não, Charlotte, não vou deixar você entrar em casa. Ela me olhou surpresa. O quê?
Mãe, eu sou sua filha. Não tenho onde dormir. Você é minha filha, mas traiu não só o Ethan, mas a mim também. Vendeu as joias da minha família para ir a um resort com seu amante. Foi uma traição à nossa família inteira. Mãe, eu explico. Eu te pago de volta. Que dinheiro, Charlotte? Você gastou tudo com o Derek, que te largou, e as joias agora estão na loja de penhores, e valem $4.000. O rosto da minha filha empalideceu. $4.000. Mas eu só consegui $2.700 por elas. R$ 2.700, corrigi. E agora, para recuperá-las, você tem que pagar R$ 4.000. Você tem esse dinheiro? Charlotte permaneceu em silêncio, com a cabeça baixa. Exatamente. É por isso que não vou deixar você entrar em casa até que devolva as joias. Essa é a única condição. Mas onde vou conseguir $4.000? Eu não tenho esse dinheiro. Problema seu, Charlotte. Você os vendeu, então você os recupera. Minha filha olhou para mim, com os olhos cheios de lágrimas e raiva. Então minha própria mãe está me expulsando por causa de umas joias. Não por causa das joias, mas pelo que elas significam. Era um elo entre gerações da nossa família. Um pedaço da história que você transformava em dinheiro para o seu amante. Amante, Charlotte fervia de alegria. Eu me apaixonei. Acontece com as pessoas. Se apaixonou. Onde está o seu amor agora? Por que você está sozinha na minha varanda enquanto seu amante se diverte nas Bahamas? Nós brigamos, mas é temporário. Quando eu terminar o meu divórcio, vamos voltar a ficar juntos. Balancei a cabeça. Minha filha vivia num mundo de fantasia, sem vontade de ver a realidade. Charlotte, vá para a casa da Tessa ou alugue um quarto de motel. Mas não vou deixar você entrar em casa sem suas joias. Você é cruel, ela gritou. Sou sua filha, e você está me expulsando como um cachorro por causa de umas bugigangas velhas. Essas bugigangas significam mais para mim do que você pode imaginar. E você as jogou fora por um homem que nem queria terminar as férias com você. Charlotte pegou sua mala. Tudo bem, eu vivo sem a sua ajuda. E não me peça para voltar. Você perdeu sua filha por causa das suas joias. Perdi minha filha no dia em que ela decidiu vendê-lo, respondi calmamente. Charlotte se virou e foi embora, arrastando sua mala pela trilha. No portão, ela se virou e gritou: espero que suas joias a mantenham aquecida na velhice. E então desapareceu na escuridão. Entrei em casa e tranquei a porta. Minhas mãos tremiam e meu peito estava vazio e dolorido. Eu sabia que tinha feito a coisa certa, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Não dormi a noite toda, me revirando na cama e revivendo a cena na varanda. Pela manhã, percebi que havia perdido minha filha, talvez para sempre. Mas não havia alternativa. Eu não conseguia perdoá-la por vender as joias da família e não iria encorajar seu comportamento irresponsável. Na manhã de sábado, por volta das 10 horas, a campainha tocou novamente. Desta vez era Ethan. Ele estava com uma aparência horrível, barba por fazer, olhos vermelhos e roupas amassadas. Segurava uma caixinha nas mãos. Rosalind, olá, disse ele baixinho. Posso entrar? Claro, Ethan, entre. Fomos para a sala. Ethan sentou-se numa poltrona e colocou a caixa na mesa de centro. Charlotte passou aqui ontem, disse ele sem olhar para cima. Ela tentou entrar em casa, chorando e gritando que era tudo um mal-entendido. Mas eu não abri a porta. Ela também veio à minha casa. Estava bêbada, em lágrimas, implorando para passar a noite. E o que você fez? Eu não a deixei entrar. Eu disse que ela tinha que devolver as joias primeiro. Ethan assentiu. Provavelmente foi a coisa certa a fazer. Rosalind, quero me desculpar com você. Pelo quê? Por não proteger sua filha. Por não perceber como ela havia mudado.
por deixá-la chegar a esse ponto. Ethan, isso não é culpa sua. Foi escolha dela, decisão dela. Mas eu sou o marido dela. Eu deveria ter desconfiado de alguma coisa, feito alguma coisa. Talvez assim nada disso tivesse acontecido. Ele pegou a caixa da mesa. Comprei suas joias de volta. Gastei todas as minhas economias, $4.000, mas não podia deixá-las na loja de penhores. Abri a caixa. Dentro estavam minhas relíquias de família, um colar de pérolas com safiras e brincos. Pareciam exatamente os mesmos do dia em que os dei a ela. Ethan, ofeguei. Você gastou todo o seu dinheiro. Eram relíquias de família. Deveriam estar com você, não em uma loja de penhores. Eu não podia deixar Charlotte vendê-las sem fazer nada. Meus olhos se encheram de lágrimas. Aquele homem maravilhoso havia gastado seu último dinheiro para consertar o erro da minha filha. Ethan, não posso aceitar isso. É muito caro. Por favor, aceite. É importante para mim que você o tenha de volta. É a única coisa que posso fazer para compensar o que aconteceu. Você não tem culpa pelo que aconteceu. A Charlotte é a única culpada. Eu era um péssimo marido. Se não, ela não teria buscado consolo em outro homem. Ethan, pare de se culpar. Você era um marido maravilhoso. Eu vi o quanto você a amava, como se importava com ela. Ela simplesmente não dava valor ao que tinha. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Então Ethan se levantou. Preciso ir. Vou pedir o divórcio amanhã. O advogado disse que, dadas as circunstâncias, tudo será resolvido rapidamente. O que você vai fazer agora? Não sei. Por enquanto, estou apenas tentando sobreviver a cada dia. Talvez algo mude mais tarde. Acompanhei Ethan até a porta. Ethan, você sempre será como um filho para mim. Se precisar de ajuda ou só precisar conversar, me ligue a qualquer hora. Obrigada, Rosalind. Você é a única pessoa em toda essa confusão que foi honesta. Depois que ele saiu, fiquei sentada na sala por um longo tempo, segurando a caixa de joias nas mãos. Elas estavam de volta, mas a que custo? Um casamento desfeito, uma filha perdida, a vida arruinada de um bom homem. Subi as escadas e coloquei a caixa no cofre ao lado dos outros objetos de valor da família. Agora, nunca mais darei essas joias a ninguém. A tradição acabará comigo. Minha filha se mostrou indigna da herança de família, e provavelmente nunca terei netos. À noite, Vivian ligou. Rosalind, como você está? Pensei em você o dia todo. Charlotte voltou. Ela chegou em casa ontem à noite, bêbada e chorando. Derek a largou no resort, e Ethan não a deixou entrar. O que aconteceu então? Eu também não a deixei entrar. Eu disse que ela tinha que devolver as joias primeiro. Ela saiu, xingando. Ethan veio aqui hoje. Ele comprou as joias por $4.000, gastou todas as suas economias. Ele me devolveu e se desculpou por não proteger Charlotte. Meu Deus, que homem! A Charlotte sabe. Não sei, e não tenho certeza se ela vai entender a magnitude do gesto dele. Rosalind, você se arrepende de não ter deixado sua filha entrar em casa? Pensei nessa pergunta. Eu me arrependo. Dói? Sabe, Vivian, dói. Dói muito. Mas eu não me arrependo. Charlotte tem que assumir a responsabilidade pelos seus atos. Não posso protegê-la disso. E se ela nunca mais voltar? Então eu realmente perdi minha filha. Mas não a perdi ontem na varanda. Perdi-a no dia em que ela decidiu vender as joias da família por um romance com um homem. Depois de conversar com Vivian, sentei-me à janela por um longo tempo, olhando para a rua escura e pensando em como a vida pode desmoronar tão rápido. Há apenas um mês, eu tinha uma filha, um genro, a esperança de ter netos e a felicidade da família. Agora, tudo o que me resta são memórias e joias de família que ninguém jamais herdará.
Mas eu sabia que tinha feito a coisa certa. Às vezes, ser uma boa mãe não significa confortar ou perdoar, mas fazer com que seus filhos adultos assumam a responsabilidade por suas ações, mesmo que isso cause dor a todos os envolvidos nesta triste história.